gosto ali é um momento que já tinha anunciado antes, que já falavam mas não também tinha uma conversa sobre educação financeira e modo que não deve planear um orçamento e prever algumas coisas que podem acontecer durante anos e nossos planos próprios para esse ano e para ajudar-nos a viver melhor. E hoje ali não tem como convidada e Evandra Martins Neves, que é educadora financeira, também falando um bocadinho, gente, não está no início do ano, então é necessário não ter essa conversa para não saber o que não está organiza nos anos. E Evandra, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E então começa a pergunta, o que não deve fazer? Bom dia, muito obrigada pelo convite desde já. É um prazer estar ali para partilhar com todos os cabo-verdianos aquilo que é necessário fazer nesse momento ali. Então, normalmente, nessa transição de ano, as pessoas ficam preocupadas porque é um período marcado para ter despesas derivadas da festa de Natal e final de ano, mas ao mesmo tempo tem aquela expectativa de novo ano ser algo melhor. Então, não deve ter uma preparação para isso e gosto de ter o tema de hoje que é orçamento financeiro, porque é um assunto que passa assim de lado para a maioria de pessoas. Está também uma coisa complicada, um bicho de 7 cabeças que você consegue resolver, mas acho que não também consegue desmistificar um bocadinho esse assunto ali, porque vai ser bastante útil nesse ano de 2023. E agora iniciando, qual que é a primeira prática que não deve fazer? Olha só, então não deve ter noção de nos gastos. Então, normalmente, nunca tem problemas com a entrada de dinheiro, porque não sabe muito bem de salário ou de algum trabalho que não está exerce. Então, ele é quase que certo. Se bem que, derivar a todo o contexto socioeconômico, teve alguma flutuação naquela área para ter pessoas, mas normalmente o foco é nas despesas. Então, no mês se tem um controle sobre as despesas, ou seja, não deve priorizar algumas coisas e, se possível, hoje a forma de corta outras coisas, para não poder ter nos orçamentos equilibrados e conseguir viver sem estar naquele sufoco de trabalho para pagar conta. Antes de mês finda, nossa conta bancária já está zerada praticamente, e depois é toda aquela ansiedade, e isso tem impacto, inclusive, também na nossa saúde, inclusive a nível mental, e não só. Sim, acaba por trazer tristeza, aquilo que muita gente fala, falta de dinheiro, estou triste. É tudo aquele falta de organização também autora. Então, o primeiro passo é não identificar os gastos. Exatamente. Não conhece os gastos. E modo que é possível não fazer num processo de um ano inteiro. É verdade. Então, incluindo imprevistos, incluindo coisas que podem bater por-se. Tudo isso é importante não ter noção. Trazer por acaso umas imagens que eu gostava de partilhar com o pessoal lá na casa. Então, geralmente é assim, pessoas têm uma ideia de um orçamento financeiro que é constituir um hora para aquela parte de entrada de dinheiro que não está para ganhos e aquela outra parte que é de gastos. Então, que ele é um conta assim que não tem ele na cabeça. Automaticamente não está fazer assim, mentalmente não está ganha X, não está gasta X, mas aquele gasto normalmente não é só para aqueles gastos mais grosso, que eu não tenho certeza mas acontece. Só que tem aqueles outros gastos que é mais variáveis e é lá que às vezes a pessoa está engana. Então, uma forma simples de fazer isso, e esse ano ali não acredita, mas implementando uma estratégia diferente, aí não vai para aquela segunda imagem, usando aquilo que não está um orçamento financeiro DSOP e não pode trabalhar a nível mensal e num contexto anual, ou seja, tudo mesmo está fazendo aquele mesmo trabalho, sim. E isso é uma coisa bem simples. Por exemplo, naquele caso, é a coisa que não deve fazer. Então, não tem nos ganhos que não sabe de onde que está bem. Aí, não também começa a priorizar algumas coisas que é importante e que a maioria das pessoas se deixa de lado. Então, aquele primeiro ponto que não tem lá, depois de ganhos, está falando longevidade. Coisa que longevidade tem a ver com o nosso futuro. Então, algumas pessoas que já têm um contrato de trabalho formal, por exemplo, têm direito a INPS, mas não tem um bom camada de população cabo-verdiana que tem isso. E não tem dados que mostram que pessoas chegam na idade de reforma e, às vezes, mesmo com problemas de saúde, por exemplo, eles são obrigados a continuar a trabalhar para poder ter sustento para eles e para suas famílias. Então, é algo que não deve começar a priorizar, principalmente para aqueles gente que têm absolutamente nada, que ela não tem uma longevidade. Tem a ver com a aposentadoria, com a nossa reforma. E aquele outro segundo ponto está chamado sonhos. Sonhos podem ser trabalhados na ótica de curto prazo, na ótica de médio prazo ou de longo prazo. Então, não se prioriza coisas importantes para a nossa vida.
Então, coisas simples como uma viagem em família, ou como ter casa própria, ou um veículo nesse novo ano ali, pode ser um presente para nós mesmos. Então, a hora que não prioriza dentro de nosso orçamento, nos sonhos de nossa família, depois, toda família, de forma voluntária, tem mais motivação para trabalhar a nível de gastos, para reduzir consumos, por exemplo, porque se tem um prenda lá na frente que esta bem recebe, entende? E depois aí não tem aquele outro pronto, que é super importante também, assuntos relacionados com dívidas, prestações, que ela deve ser também prioridade. Inclusive, para morrer se nunca pagar, não tem problemas com bancos, mas às vezes dívida também é informal, então às vezes não tem compromissos com pessoas que dão fiado alguma coisa, principalmente igual se por causa de festa, tinha pessoas teve que recorrer a essa prática ali, que é comum no mercado de Cabo Verde, de tomar fiado para poder dar conta de recado de tudo coisa que me vai fazer, com festas, com presentes e tudo mais. Então, que lá deve ser também priorizado, porque também que faz sentido, pessoa ajudando tem acesso a produtos e serviços que não me esteve na hora importante, para depois não deixar na mão. Então, não te prioriza aquela também. Mas aquela tudo isso é incluído lá na ganhos? Não, que ela começa assim, depois de ganhos, não te prioriza. Por isso que não tem nada. Prioridades. Longevidade, sonhos e dívidas. Exatamente. Dívidas e prestações, que é aquele que o diabo fala ali. Exato. Então, aquelas é coisas que para não identificar logo de início. Exato. E gosta é o momento ideal para não trabalhar isso. Então, aí agora tem um outro ponto que não está chamando reserva estratégica. Reserva estratégica funciona se um guarda-chuva, para proteger tudo que as outras prioridades que não tinha definido. Então, só para não perceber o raciocínio. Por exemplo, por causa de pandemia e tudo mais, teve pessoas que olham seu salário reduzido, outros ficam sem salário há algum tempo. Então, por causa disso, imediatamente eles começam a ter problemas, por exemplo, com o crédito à habitação, já que tinha mais entrada de dinheiro, que é ganhos, e logo que as coisas que é importante para eles começam a ficar também em falha, porque que tinha reserva estratégica. Então, para além de não prioriza e nosso futuro a nível de reforma, sonhos e prestações, no deve ter também mais uma almofada que não está chamando de reserva estratégica. E dentro daquele modelo de orçamento financeiro ali, depois que também entra, então, gastos. Gastos é cozer tudo aquilo que não também se para nos sustenta, nos cabeça e nos família. Gastos lá quase para fim, quase para fim. Olha, minha lógica. Sim, é diferente. Normalmente não está fácil, já não recebe, é coisa que não tem de paga ali, não. Gastos não está chamando, mas também logo a seguir. E que lá é um modelo que tem sido usado durante muito tempo, mas só que é um modelo que te ajuda, digamos, pessoas prioriza aquilo que é realmente importante para suas vidas. Então, fica naquele, falar corrida dos ratos, que é as pessoas que só trabalham para pagar contas e seus sonhos acaba para ficar de lado e às vezes até prestações acaba para acumular e torna mais dívidas muito mais complicado de resolver. Então, foco para 2023 não te recomenda isso, prioriza que os pontos importantes lá e aí depois também gastos. Não sabe se dá para reparar, a pessoa lá na casa deve estar pensando isso, mas tudo isso mora que conseguir fazer. Não, hora que não prioriza aquela significa que canaliza dinheiro para algum sítio. Dentro do orçamento não se fala de movimento de dinheiro, você vai para algum lugar. Então, na prática, fazer aquela canalização de dinheiro lá para algum lugar, para depois não bem aplicar no sítio certo. E agora, depois de gastos, não tem? Exato. Aí, lá na gastos, nos orçamentos, digamos que determina lá na gastos, mas tem uma estratégia, uma outra imagem também que nos traz, é bem mais fácil de perceber, lá nos mostra parte daquilo que nos chama orçamento financeiro, pois é, pessoal lá de casa, por isso é muito número na tela, fica preocupada com tudo isso, mas é bem fácil de perceber. Então, lá, mais ou menos, no olha, é uma parte do orçamento financeiro
completo, mas não tem naquele primeiro bloco, antes daquele primeiro linha verde, nos fala lá de receitas que pode ser salário, e é importante não considerar salário líquido, que é aquele que realmente entra na nossa conta, para hora que os outros estão trazendo benefício, mas aquele dinheiro que não está pega na mão, nunca está pode usar para pagar alguma conta. Então, aí tem casos também de pessoas que têm negócios e podem de lá conseguir aquilo que não está chama prolabore, que é uma forma de remuneração também para donos de negócios. Então, naquele exemplo ali, não mostra uma coisa bem simples, que a pessoa ali, então, tem lá 2 fontes de ganhos e depois também que as prioridades que não fala. Então, que as prioridades eles devem ser discriminados. Então, lá no caso de sonhos, por exemplo, tem que ficar claro qual que é o sonho de curto prazo para realizar dentro de 1 ano. Aí falando de adultos, porque prazos diferencia de acordo com a idade de pessoa. Então, no caso de adulto, para 1 ano, foco é sonhos de curto prazo. Depois, não tem que os outros sonhos de médio e longo prazo, não está colocar discriminado dentro do nosso orçamento, não está partilhando com a nossa família, para tudo alguém só ciente de coisa que não está fazendo. E aí, não está questões de prestação, se tem ou se tem, não está considera também. Não está job nossa reserva estratégica também. Então, não está canaliza dinheiro para algum lugar. E às vezes, as pessoas falam, Ivandra, mas o que não está fazendo aquilo? Você pode ter necessidade de colocar num conta no banco, que não pode chamar uma conta poupança naquele modelo que não conhece, mas não está põe aquele valor num sítio seguro, para a hora que no mês dele, para não realizar que as coisas que já não tem definido no orçamento. Exato. E então, a hora que não faz essa continha lá, não também tem uma coisa bem interessante, continhas bem básica, mas está levando lá numa coisa que está falando adequa padrão de vida. O que adequa padrão de vida? Então, minhas sabem os ganhos e priorizam um conjunto de coisas que é importante para mim. Aquilo que sobra, aquela diferença lá, que é novo padrão de vida. Então, se me ganha, por exemplo, 50 mil. E aí, minhas prioridades já coloca lá e dá, por exemplo, um total de 20 mil. Então, significa que sobra 30 mil para adequar o padrão de vida. Então, tem 30 mil para gastar na residência, na alimentação, na educação, na tudo que as outras coisas. E aí, as pessoas falam, não, é muito pouco. Se no começo está trabalhando, reduz exatamente que as despesas. Gastos e despesas. Isso, que é que é foco. Então, o melhor conselho que fica seria a redução de gastos? Exatamente. Então, dentro da educação financeira, tem 2 lados. Então, o primeiro foco é reduzir gastos o máximo possível. Se isso é possível, porque não sabem, mas tem realmente pessoas que já estão limitadas financeiramente. Eu queria perguntar para não está falando ali de pessoas que já têm um salário e modo que é plana para alguém que tem que esse salário está varia, que ele conforme está ganha, uma pessoa que está vendendo na rua, modo que é um planeamento. Assim, geralmente, antes de todo esse cálculo do orçamento financeiro, tem um outro instrumento que educadores financeiros costumam usar, que chama apontamento financeiro, que é um registro de ganhos e de gastos. Então, normalmente, pessoas que, mesmo que tenham um negócio informal, têm noção de entradas de rendimento que a tabata tem. Por exemplo, tem pessoas que sabem uma quarta-feira é dia que está bem de melhor. Ou, se foi gosto na festa, fim de mês, é dia que está bem de melhor. Então, quem é que está no negócio sabe que é aquele ciclo de entrar e sair, sabe quando que é o momento mais favorável para bem de mais e menos. Então, isso está permitindo fazer um planeamento mais realista possível. E prioridades continuam a ser aquele tem que também levar em conta a longevidade, levar em conta sonhos e tudo aquilo que já tinha apontado antes. Cada pessoa está fazendo essa ginástica de introduzir agora prioridade. Gente, se nunca faz aquela, literalmente não fica naquele mesmo, digamos, rotina, que é não recebe, não gasta tudo. E nunca consegue priorizar, nem realiza nada que é importante. E é importante a alimentação, residência, saúde, tudo que ela é importante. Mas tem outras coisas que está complementando também, que está trazendo satisfação
motivação para não trabalhar mais e melhor, que está trazendo qualidade de vida, entende? Então, tudo que ela é foco para 2023. Foco para 2023. E tudo que ligou, já não está de imagens, e aquela que imagens que não traz? Okay. E acho que tem mais uma outra imagem, que ela é um trabalho, digamos, que nós não estamos fazendo como educadores financeiros, é uma coisa mais completa e mais desenvolvido. Portanto, orçamento financeiro, cada cair do céu, tem todo um trabalho, não trabalha com uma nova estratégia de educação financeira, que chama mentoria de educação financeira. Então, ele é baseado no modelo que começa, na verdade, no diagnóstico financeiro, depois não vai para sonhos, e aí não também um orçamento, que não fala ali, e depois não entra com o poupar. Não, e prioridades que não faz, lá, na verdade, não se poupa. Para depois não realiza sonhos. Sim, que fica para mais para o futuro, né? Exatamente. Boa. E então, que tudo... Que recomendações que não tem que fazer, não tem que seguir, já não sabe. Ao que identifica o salário, não é sempre aprende, isso um bocadinho. Ok, não faz teste. Um bocadinho. Você tem que saber que tem que também, um das prioridades ser longevidade, depois para pensar nos sonhos também. Exato. E aquele último já... Aquele último ponto não fala de prestações de dívidas e depois ser reserva estratégica. Sim, exatamente. Que é 4 pontos. Que recomendações que fica? E agora tem algum conselho final para poder chegar na casa também? Olha, primeiro as pessoas tomam atitude. Então, tem pessoas a procurando, olha, me entende, está elenca só dificuldades e já está mostrando que é difícil, que é impossível, depois muda a situação. Então, começa mesmo. O início sempre que é complicado. O início é uma pessoa que nunca teve essa prática de priorizar sonhos ou de fazer alguma poupança. Então, é difícil, não entende o início. Mas começando, então fica uma coisa depois assim, que está fazendo parte de nossa vida, não está fazendo de uma forma automática, sem grande esforço e sacrifício de início. Não está padronizando, então fica aquilo que não está. Exato. Então, agora a pessoa está falando, ano novo, vida nova. Mas se nunca muda comportamento financeiro, vida nova, nunca está olha. É tudo só teoria. Exatamente. Tem que estar na prática. Bom, muito obrigada, Verônica, por estar ali conosco a falar sobre esse planeamento, sobre esse orçamento para 2023, de maneira que não organiza nossos planos e tudo nosso dinheiro. Dinheiro é importante, não falo de dinheiro, para aquela que está conseguindo, que não está pode organizar e aquela que está no tudo outras coisas. Está na saúde, não está pode planear nossa saúde, não está pode planear aquele que não crê nos sonhos, cima tudo nossa longevidade, tudo é através dessa organização e desse planeamento. Muito obrigada por estar ali conosco. E não esqueci de falar ainda, antes de tempo de falar um feliz ano. Obrigada, igualmente. Feliz ano para nós tudo. E na tempo de começar um ano novo com educação financeira. Com educação financeira. Já nós olhamos, nós está ciente, nós fazemos menos gastos, nós organiza. Que ela também que pensa também sigue, já viverão. Ok. Bom,